Estou aqui com o Rogério, meu amigo, vizinho. As coisas estão mudando, os comportamentos estão mudando. A gente está passando em um momento muito desafiador no cenário político, econômico, o agronegócio chegando, o shopping que já está em pleno funcionamento, o voo voltando, dos desafios que é, educar um filho, constituir uma empresa. E nos tempos difíceis, os homens fortes ressurgem. A gente vê crescimento, onde a gente vê desenvolvimento. É impossível não lembrar de uma Araguaína antes disso e depois disso. O mundo mudou, não necessariamente tem que ser feito as mesmas coisas. O sucessor precisa preservar os princípios e os valores do precursor. Porque herança é o que se deixa para as pessoas, legado é o que você deixa para as pessoas. A visão, o propósito, os valores, os princípios. Mas eu vejo que é muito importante um senso de propósito e uma cultura forte. Cultura é o que se vive dentro. Se você pegar as empresas centenárias, todas elas carregam um senso de propósito. Verticalizar aqui na Araguaína não é uma tendência, é uma necessidade. A gente está falando do futuro dos nossos filhos. Exato. O que a empresa pode fazer que está além dela mesma? Nós vamos ter uma cidade muito melhor. E por que não dizer um mundo muito melhor? Estou aqui com o Rogério, meu amigo, vizinho. Seja bem-vindo aqui à minha casa. Rogério, advogado, é líder, mentor, ajuda várias empresas, várias futuras lideranças nesse desafiador economia e momento aí que estamos vivendo, né, Rogério? Muito obrigado aí por dedicar seu tempo e estar aqui para a gente falar um pouco aí sobre liderança, sobre cultura. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, Rafael. É um prazer estar aqui, né? Você que é um líder na nossa cidade, alguém que tem feito a diferença, tem trazido aí muitas novidades, muita inovação. E como a gente até já conversou nos bastidores, né, a importância que a gente tem que atender em educar essa nova geração. Então, as coisas estão mudando, os comportamentos estão mudando. Uma coisa bem interessante, por exemplo, a Coca-Cola, né? A Coca-Cola mais vendida hoje é a Coca-Cola Zero, porque Sim. As pessoas mudaram a sua mentalidade em relação à saúde. Geração Monjauro. Então, assim, nós precisamos estar antenados com essas mudanças que estão acontecendo e esse podcast com certeza vem para beneficiar, educar e contribuir com esse conhecimento para a nossa cidade. Bacana. Rogério, quebrar o gelo um pouco, desviar um pouco aqui da programação. Como é que vem sendo aí sua experiência, você que saiu aí de uma casa e passou a morar num prédio, né? Você tem o João aí, pequeno, tá vindo aí mais um herdeiro aí. Me conta um pouquinho aí como é que foi essa mudança, né? E como é que está sendo para a sua família? Rafael, para nós está sendo extraordinário, né? Porque hoje nós estamos num lugar localizado geograficamente, estrategicamente próximo às principais, digamos assim, aos principais pontos da cidade, supermercado, o shopping center, né? A gente tem uma via-lago aqui na nossa frente, belíssima, onde a gente pode ter momentos de lazer, brincar com os nossos filhos. Fora o tempo que eu ficava, por exemplo, dentro do carro, vindo de onde eu morava, para os locais que eu precisava estar. Esse tempo agora é livre, onde eu posso trabalhar, eu posso ter um tempo mais longo de descanso com a família. Então tá maravilhoso. Para nós, foi uma transição perfeita. Coisa boa. Rogério, a sua mensagem, ela fala muito sobre liderança, sobre propósito, sobre cultura. A gente está passando em um momento muito desafiador no cenário político, econômico, que é desafiador, mas ao mesmo tempo apresenta aí inúmeras oportunidades, como uma cidade em pleno crescimento, o agronegócio chegando, o shopping que já está em pleno funcionamento, o voo voltando. Então, é difícil a gente não ficar otimista aí com esse crescimento da cidade. E a gente vê aí, você tem contato com muitos empresários, eu também, a gente vê, essa dinâmica da economia, Araguaína sempre capital econômico, independente de, parece que não tem crise aqui em Araguaína, mas é um cenário desafiador, hoje onde o mundo a informação de uma velocidade muito grande, a gente sabe aí dos desafios que educar um filho, constituir uma empresa. E qual que é a importância, você que fala muito bem, nesse cenário aqui para Araguaína, de uma liderança forte, ativa? O que você entende de que maneira que esses novos líderes têm que agir nesse cenário para sobreviver e também ter êxito? Existe uma frase, que na verdade é um pensamento filosófico, que diz que homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. E nos tempos difíceis, os homens fortes ressurgem.
eu trago essa explicação para fundamentar a importância que a liderança tem para esse tempo. Para capitanear esse momento positivo, otimista, onde a gente vê crescimento, onde a gente vê desenvolvimento, e como você bem colocou, parece que existe uma economia autônoma na cidade em relação ao que acontece fora. Mas isso se dá também, e especialmente, por que não dizer, pela força das nossas lideranças locais. Começando, e a gente não pode deixar de falar sobre isso, Araguaína viveu uma mudança de infraestrutura, né, nos governos anteriores, falo no sentido municipal, que é impossível não lembrar de uma Araguaína antes disso e depois disso. Sem dúvida. Então hoje a gente tem aí um parque, hoje a gente tem uma Via Lago, hoje a gente tem tanta coisa que adorna a nossa cidade, proporciona, né, lazer e bem-estar. E aí entra o empreendedorismo, né, que a gente está falando também aqui sobre a verticalização imobiliária na nossa cidade, sobre os novos empreendimentos que, junto com esse favor que veio do poder público bem aplicado, entra então a liderança empreendedora. E a gente está vivendo isso. Então existe aí uma convergência e a gente percebe, Rafael, que essa liderança, e eu falo dos líderes patriarcas, né, os nossos pais, os nossos líderes, como também nós que estamos debaixo dessa mentalidade, caminhando para essa direção. Sim, nós queremos lucrar, nós queremos faturar, mas existe algo a mais, que é de fato transformar a cidade, proporcionar para as pessoas uma qualidade de vida. Então, isso tudo, né, tem no seu epicentro lideranças saudáveis, lideranças visionárias, né? Eu vi você conversando agora há pouco com o Johnny, né, que o diferente às vezes incomoda. Isso é natural, mas depois que a visão se torna uma realidade, aquilo que era incômodo passa a ser satisfação. Então, nós como líderes precisamos lidar saudavelmente com esse incômodo da novidade, porque é uma semente para o futuro. E a gente tem visto isso acontecer aqui na nossa cidade. E como você falou, além disso, Araguaína, de uma maneira geral, está a segunda geração de grandes empresas, de grandes corporações, estão surgindo, e eu passei por isso, né? Várias empresas que você presta consultoria está passando por isso, e não é algo fácil essa sucessão, porque acaba que uma empresa 20, 30 anos sempre deu certo, baseado em alguns valores, princípios e conceitos, e aí agora o mundo mudou, não necessariamente tem que ser feito as mesmas coisas, e aí a gente encontra um cenário onde essas pessoas têm que ter muita convicção de até desafiar, né, dentro do seu próprio negócio, algo que sempre foi um conceito que deu certo. Um paradigma. E aí, como que essa liderança consegue? Como é que você vê que é o caminho para romper, né, com esse paradigma, com essa bolha e conseguir, de fato, ter êxito nessa situação? Essa pergunta é uma pergunta que vale milhões de dólares, né? Mas, basicamente, eu acredito que uma sucessão saudável, o sucessor precisa preservar os princípios e os valores do precursor. Certo. Então, imagine, por exemplo, o patriarca, ele gerou tudo aquilo com muita luta, com muito esforço. Então, se olha mais para esses atributos morais como aquilo que não pode ser negociado. Então, princípios e valores herdados, que na verdade são legados, porque você coloca isso dentro do coração das pessoas, porque herança é o que se deixa para as pessoas, legado é o que você deixa para as pessoas, nas pessoas. Então, uma sucessão que dialogue com o futuro, ela preserva aquilo que é inegociável e ela agrega aquilo que é novo, que é inovação. Eu estive nesse ano agora no Vale do Silício, onde as grandes big techs, os grandes unicórnios do mundo foram criados. E a gente percebe esse movimento. Então, os caras que antes estavam só no campo das ideias, por exemplo, o cara da Intel chegou a dizer, um dia nós vamos transmitir informações pelo ar. Naquele momento em que ele disse isso, ele foi um louco. Mas ele patrocinou aquela visão de uma forma que as pessoas ficaram ao redor dele e a visão continua, a empresa continua, os propósitos continuam.
E o que ficou de preservado foi, de fato, o coração daquele que criou tudo. A visão, o propósito, os valores, os princípios, que, dialogando bem com essa mentalidade de inovação, tornam essa organização, essa empresa, permanente, né? Centenária, que é o que a gente percebe aí em algumas organizações. Você bem colocou, até por questão mesmo de idade de Araguaína, nós temos aí 70 anos. De fato, nós estamos numa segunda geração. Sim. E a gente percebe que nos cases de sucesso, o que se preservou de princípios e valores servem de base para que aquilo que é novo seja potencializado e ganhe voos maiores, né? Alce voos maiores. E sem dúvida, né? Qualquer instituição, se você deseja fazer algo virtuoso, você tem que ter uma visão de negócio aguçada, diferenciada, ainda mais num mundo repleto de inovação, uma cidade em transformação. Isso é um diferencial. Você tem que ter valores que se conectam, né, com todo o seu histórico, com os seus princípios e que o mercado precisa enxergar isso, né? Então, esse valor que você tem, de alguma forma, o mercado tem que enxergar, mas eu vejo que é muito importante um senso de propósito e uma cultura forte. Então, eu queria que você fala muito também sobre propósito. Então, nessa jornada, de que maneira que você vê esse senso de propósito e como que, através de uma cultura, né, como que a gente implementa uma cultura forte para sustentar todos esses pilares, tanto da visão, dos valores e de todo esse passado. Interessante. Lá no nosso instituto, a gente costuma conceituar o seguinte: cultura é o que se vive dentro. O dia a dia. Os comportamentos, as estratégias implementadas dentro daquilo que é a missão da empresa, os seus valores. E propósito é a propagação da mensagem que essa cultura conseguiu construir. Então, propósito, vamos pegar, por exemplo, o seu case como exemplo. Transformar a cidade, levar a sua conquista ao máximo, ou seja, pensar numa aquisição nesse sentido é pensar que eu não estou apenas satisfazendo um sonho no nível mais elevado, mas eu estou participando desse processo de transformação da cidade. Porque embora um dia você venha talvez a suceder ou gerar um sucessor, mas essa transformação que você gerou enquanto esteve no lugar onde você está, ela vai permanecer por gerações. Só que esse lado de fora do impacto do propósito, ele só foi possível porque a cultura aconteceu. Porque as ordens que foram dadas dentro da empresa foram cumpridas, porque os processos foram bem implementados e obedecidos, porque tudo aquilo que foi levantado como plano e estratégia foi frutífero, foi bem sucedido. Então, esse diálogo entre aquilo que a gente vive dentro e a mensagem que a gente quer levar para fora, quando isso está em harmonia, então você de fato gera transformação. Se você pegar as empresas centenárias, todas elas carregam um senso de propósito. Pega a Apple, né? Quem é que não tem um produto da Apple hoje, independente de classe social? Sim. Isso nasceu no coração do líder. Então, tem um produto tão fácil e simples que qualquer pessoa poderia utilizar, que antigamente o Windows não conseguia usar um iPhone, usar um aparelho telefônico e ele usaria. E ele conseguiu. E a força do propósito é tão grande, Rafael, que o cara muitas vezes não tem aquela condição financeira de adquirir aquele objeto, mas ele se conecta tanto com a mensagem que ele transmite, porque aquilo traz para ele um senso de importância, que ele se esforça ao ponto de conseguir adquirir. Então, a visão aí, ela acaba superando até a condição que a pessoa tem no momento. Eu defendo muito, né? Eu tenho, aqui dentro da M21, a gente tem um senso de visão, de propósito muito forte. E eu me deparei também, isso acaba trazendo também um senso de responsabilidade que nós temos enorme, porque assim, quantos empregos, né, nós geramos? Famílias que dependem disso. Então, nós temos condições de ajudar a transformar a dinâmica da cidade. Eu estava hoje lá com o Wagner Rodrigues lá no escritório, e falando assim: ô Wagner, verticalizar aqui em Araguaína não é uma tendência, é uma necessidade. É uma necessidade para a gestão pública.
né? Porque como que você vai fazer uma gestão pública eficiente numa cidade que tem uma densidade baixíssima, que tem bairros distantes, que talvez em outras, que fazem parte de outras cidades, que você tem que prestar serviço, oferecer saúde. Quantos acidentes diariamente nós temos aqui de moto? Quanto que se gasta na prefeitura para isso, né? Então, assim, e aí, assim, nós estamos participando, por exemplo, da transformação do plano diretor, no desenvolvimento dos nossos produtos. A gente não só pensa no negócio em si, em adensar aquela área. Então, os nossos produtos, eles têm um recuo frontal além do que a prefeitura exige. Por quê? Porque a gente quer desenvolver a cidade, mas que ela se desenvolva bem também. A gente fala muito, Rogério... Isso é propósito. A gente fala muito de gentileza urbana. Então, eu preciso entender como que esse empreendimento vai se conectar com a cidade, com a dinâmica da cidade, vai interferir no trânsito. Ele vai gerar um aspecto visual bacana. Às vezes eu reduzo minha margem, mas para oferecer uma arquitetura como o Vértice, que nós fizemos uma homenagem ao lago. Qualquer engenheiro que vai construir um prédio vai pensar, vou fazer um caixote. Mas não, trazer elementos que remetem à cultura daqui, que traz a madeira, que traz ao verde, porque representa a essência aqui do povo araguainense. Se conecta com a geografia, né, onde está sendo localizado. Então, eu acho que, assim, grandes empresários, essas lideranças, elas também têm que entender o senso de responsabilidade e que hoje não dá mais só para pensar no negócio, mas de que maneira que esse negócio vai impactar a vida de outras pessoas, o futuro. A gente está falando do futuro dos nossos filhos. Exato. Em que ambiente que a gente quer criar os nossos filhos? Exato. Né? Então, eu falo isso assim, quando a gente desenvolve uma área de lazer, um prédio, pensando, a gente pensa no momento que você vai descer lá embaixo e vai curtir, que o seu filho vai brincar, que ele vai ter um momento de recreação. Então, assim, eu acho que... E é muito bacana, né, quando a gente pode... Eu acho assim, eu posso ajudar a transformar o mercado imobiliário, o futuro da cidade. Você pode ajudar a transformar várias lideranças. Para que essas lideranças transformem a cidade, né? E isso é propósito. Porque quando a gente fala de propósito, Rafael, é aquilo que a gente faz que está além de nós mesmos, né? O que a empresa pode fazer que está além dela mesma, que está além só do pagamento da folha salarial, dos impostos, né? É o intangível, né? É o intangível. Então, o propósito atinge pessoas, famílias, cidade, né? Por exemplo, a gente tem um lago aqui. Nós temos empresas da cidade que trabalham na repovoação, né, dos peixes do nosso lago. Isso é propósito. Então, estamos pensando na próxima geração, a limpeza do lago, para que as pessoas possam utilizar também para fins de lazer. Então, tudo isso, obviamente, o poder público tem a sua responsabilidade, mas a empresa pode agir dentro dessa esfera e ser também um braço forte para que a nossa cidade seja cada vez melhor. Sem dúvidas. E eu falo que você, como advogado, eu fui numa palestra recentemente sobre sucessão, sobre holding patrimonial, né? E talvez é algo que a geração anterior negligencia um pouco, e talvez a geração que vem, até porque está em processo de sucessão, está um pouco mais atenta e educada com relação a isso, né? E aí, fazendo um paralelo, né? Trazendo aqui para o mercado imobiliário. Eu vejo muitos empresários, grandes investidores se preocupando em fazer essa blindagem patrimonial que tem que ter, né? A gente tem que pensar em separar ali o negócio do patrimônio, como você falou, assim como o investidor, ele tem que correr riscos, eu entendo, mensurados no negócio dele, que ele está lá no dia a dia, que ele participa de tudo. Então, quando ele vai fazer um investimento imobiliário, Rogério, eu entendo que ele tem que pensar mais do que o retorno, na relação retorno-risco. Porque, assim, o risco vai ter em qualquer investimento, né? Pode valorizar, pode não valorizar, pode não dar certo. E aí eu queria que, baseado no seu conhecimento jurídico, né, que você contextualizasse a importância do investimento imobiliário em procurar empreendimentos, estruturações que oferecem uma blindagem patrimonial, né, como você pode optar por um empreendimento por administração ou um empreendimento que tem todo um patrimônio de afetação, que tem toda uma constituição jurídica que vai
gerar uma segurança maior. Me fala um pouco aí até desse contrassenso, né? Por um lado, uma holding patrimonial, mas faz investimento em negócios que não trazem nenhuma segurança jurídica. Isso, engraçado, Rafael, que mesmo é um tema assim paralelo, mas ele tem conexão com aquilo que nós estamos falando. Porque quando a gente fala de proteção patrimonial, nós estamos pensando no futuro, né, na economia tributária que isso pode trazer para todo o legado gerado, mas nós também estamos falando de uma continuidade, né, de uma governança, ou seja, as pessoas que irão atuar dentro desse cenário para que aquilo que foi construído continue sendo multiplicado ao longo do tempo. Eu me lembrei, por exemplo, também dessa viagem dos Estados Unidos, do case da família Vanderbilt e da família Rockefeller, que são as famílias mais famosas em termos tradicionais. A família Vanderbilt recusou, é claro que foi ofertado várias vezes para ela, estruturar e organizar o patrimônio pensando na sucessão. Os líderes acreditavam que não era necessário, eles estavam fortes, conscientes, diferente da família Rockefeller, que eles já pensaram em 3, 4 gerações para frente. Qual é o resultado prático disso? A família Rockefeller continua sendo aí disparada uma das famílias mais ricas, né? Catalogadas. Família Vanderbilt talvez manteve o nome, mas não tem mais aquela liquidez patrimonial. Então, falando também do mercado imobiliário, a importância de um conselheiro jurídico, né, com uma visão multidisciplinar, para fazer uma due diligence, né, nesse possível, nessa estrutura imobiliária. Desde a aquisição do terreno. Desde a aquisição do terreno, para fazer essa cariação em todas as etapas do processo, para que tanto aquele que está capitaneando, né, o investimento ou aquele que está sendo inserido nele, ambos tenham as suas proteções asseguradas, e o final disso é que todo mundo também saia feliz com o seu lucro, com o seu resultado econômico. Então, muito importante, né, a figura aí de um conselheiro jurídico com uma visão multidisciplinar para poder equalizar todas essas situações. Bacana, Rogério. Eu queria que você deixasse uma mensagem final a respeito de, né, nesse cenário aí que a gente falou muito aí de propósito, de visão, de valores, de cultura e da importância da liderança, né? A gente estava aqui discutindo, né? O que será que a gente poderia fazer para, além dos nossos negócios, a ajudar mesmo a transformar a cidade, transformar jovens e construir algo além, né? Algo que vai estar além ali. O que você me diz qual que é o recado final aí que você me diz que a gente poderia aí nos mobilizar para fazer algo diferente aqui? Eu acho que a gente não pode deixar de mencionar esse podcast, né? Eu acredito que quando você tira aí um tempo, né, convida um colega, um amigo, um parceiro, para poder falar de coisas que promovam transformação no lugar onde você está, esse é um grande passo para que a gente possa ser agente que contribua para essa transformação. Então, tudo, eu acredito que parte da educação. Então, você já tem uma vivência, né? Você já está capitaneando aí uma segunda geração dentro dos negócios que você representa. Então, você tem a memória, toda a experiência do seu pai, mas tem à frente de você também toda a visão, todo o desejo, toda a ambição de fazer coisas ainda maiores. Então, a gente precisa alinhar essas duas asas. Então, nós que estamos nessa nova geração de líderes, precisamos ouvir os nossos antecessores, né? Os precursores, quem abriu o caminho para nós. Eles nos ensinarão com seus princípios, com sua força, com as suas convicções, com as suas marcas, e a força da juventude unida à maturidade, nós vamos ter uma geração de líderes saudável, que é ousada, mas que não negocia o que é inegociável. Então, enquanto a gente está aqui juntando as nossas forças, contribuindo um com o outro, né, gerando um movimento, né, que inspire propósito, inspire ajudar pessoas, nós vamos ter uma cidade muito melhor e, por que não dizer, um mundo muito melhor. Sem dúvidas. Rogério, assim, muito obrigado. Foi uma aula, né, um aprendizado. Acho que esse momento aqui foi muito rico, né? Foi um privilégio aqui. Espero que tenhamos mais momentos como esse. Parabéns pelo todo o seu trabalho, né? Inspira mesmo.
a gente fica confortável de entender que tem mais pessoas que comungam dos mesmos valores, princípios. Eu acho que traz força, renova para a gente continuar nessa trajetória que não é fácil, não é fácil, né? Então, como você falou, eu acho que a geração anterior ela carrega muito essa força, né? Então, muitas vezes a gente vê aí, eu brinco assim que eu vejo o ímpeto às vezes do seu Divaldo à noite, e a força e vamos. Não para, né? E assim, A bateria da não onde acaba. que vem essa energia? E é impressionante, né? Eu pegava ali meu avô, meu pai, eles carregam Vigor. isso, um vigor que assim, eu acho que a nossa geração não tem. São homens fortes. Assim, talvez se não tivesse, não chegariam onde chegaram, né? E que hoje a gente sente o peso, né? Então, assim, hoje é muita informação, é muita correria, e às vezes a gente acaba esquecendo, né, do que realmente importa, dos principais pontos, Exato. valores, e eu acho que a liderança forte também consegue, né, identificar isso e perseguir o que realmente importa, né, dar valor. Então, muito bom, muito bacana, espero que a gente consiga aí atingir mais pessoas e reverberar aí esse nosso discurso. Maravilha, obrigado, Beleza, Rafael. amigo? Abraço. Abraço.